Bom, gente, muito boa tarde. Se tiver problema com algum áudio aí, nos avise que a gente pede aqui para consertar aí. Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Não estou ouvindo? O volume fica em cima, pessoal. O volume fica aqui em cima, tá? O volume fica em cima que às vezes está baixo para vocês, ok? Beleza. Bom, a pauta é extremamente importante aqui. Estou com duas pessoas muito importantes aqui para deixar uma contribuição para vocês. Eles vão se apresentar, a Helena e o Ricardo. E eu estou mais como mediador mesmo para contribuir. Me chamo Fabrício Amaral, eu sou secretário de Turismo do Estado de Goiás e presidente do Fórum Nacional de todos os secretários de Turismo do Brasil, que chama Fornatur. Tá? A Lei Geral do Turismo é da minha autoria, a lei de 2008, que também trata da pauta da inclusão e da acessibilidade. Helena e Ricardo. E eu também tenho uma história muito íntima para passar a palavra para vocês, porque eu tive uma irmã especial, ela já faleceu, ajudei a cuidar dela há muitos anos, e tive um filho especial que já faleceu também. Então acaba que a gente, vivenciando essa situação toda, a gente transforma o modo de ver o mundo e isso interfere no nosso trabalho. Em Goiás a gente está trabalhando com turismo e eu tenho inserido várias pautas de acessibilidade e de inclusão. Essas palavras vão muito além do que elas representam no dicionário, né? Inclusão moral, inclusão humana, inclusão física, e nós temos um grande desafio pela frente nesse país, né? É uma pauta que deve ser debatida todos os dias, porque a gente precisa ensinar a questão da cultura, a questão da legislação e principalmente o nosso comportamento em relação às pessoas com deficiência. Eu vou começar com o Ricardo, ele vai se apresentar. Nós vamos falar aproximadamente 30 minutos, aí a gente abre para perguntas para uma troca de experiências, tá bom? Sejam muito bem-vindos, Ricardo. Prazer recebê-lo aqui, obrigado pela contribuição. Você tem mais ou menos 15 minutinhos, fique à vontade. Olá, boa tarde a todos. Agradeço muito o convite, né? Agradeço especialmente a Amptur. Para quem não conhece, a Amptur é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo. E a gente precisa trazer mais essa questão dos turismólogos e mesmo da pesquisa, né? Do turismo mundo acadêmico aqui também para o turismo em geral, certo? Eu estou fazendo mestrado e a minha aproximação eu sempre tive, mas ela está sendo bem maior agora. Mas eu coloque a apresentação, que eu vou bem direto ao assunto, né? Nem vou me apresentar muito, mas porque a gente tem pouco tempo. Bom, agora... Agora por onde passa aqui? Acho que eu vou passar aqui um vídeo, só que vamos ver. O vídeo não passou, mas vamos então. Depois o pessoal dá uma olhada aí se conseguem passar o vídeo. É a tecnologia, né? Adquiriu sua deficiência em 2001 no tiro de um sequestro relâmpago. Em 2004, passou a lutar pelos direitos de acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência. Ricardo Shimozakai, no México, observa a pirâmide. Na Broadway, em frente aos cartazes. Na Alemanha, passeia de barco. No Ibirapuera, um show aberto. Na República Dominicana, visita uma caverna. Na agência bancária, desce a rampa. No Parque da Lajinha com amigos. Em frente ao Taj Mahal, sorri. No chuveiro acessível, abaixa a banqueta. Na Áustria, serve-se no buffet. No quarto do hotel, abre a porta de correr. Transfere-se da cadeira para o carro. Testa a bicicleta para a fisioterapia. Com escoteiros, toca a cadeira no gramado. Em São Paulo, na plataforma do metrô. Passa pela catraca acessível. No Parque do Ibirapuera, usa o bebedouro. Na Reatec, testa a cadeira stand-up. Em casa, no quintal, abre a porta. Na calçada, desvia do portão automático. Abre a porta do banheiro químico acessível. Toca a cadeira aos trancos no piso deteriorado e valas na calçada. No céu, salto de paraquedas. Corre no kart adaptado e acena. No salão de dança, rodopia a cadeira. Sobe a rampa da Igreja do Bonfim. No crossfit, exercita os braços. Acessa a guia rebaixada da calçada. Na montanha-russa, grita e sorri.
No México, rapel com instrutor. Na Alemanha, na plataforma do ônibus. Em Bertioga, rema em grupo no catamarã. República Dominicana usa cadeira de trilha. Na cadeira motorizada 4x4. Em São Paulo, desce a escada rolante do metrô. Da cadeira para o banheiro acessível. Grupo de usuários de cadeiras de rodas. Auxiliado sobe a rampa até o Jeep. Se tornou um profissional da área, um pioneiro e referência para o turismo acessível. Especialista em acessibilidade e inclusão, consultor e palestrante internacional, ministra aulas, cursos e treinamentos. Em fundo amarelo, logo com o usuário em cadeira de rodas, Ricardo Shimozakai. Certo, então, vamos voltar ali à apresentação. Então, como é que a gente pode praticar o lazer e turismo? Nós somos, as pessoas com deficiência são muitas e a questão é você oferecer as condições. Vamos lá, agora para onde tem que apontar Então, os 4 pilares para uma acessibilidade completa. Por que isso? Porque eu vejo que as pessoas, os profissionais também, né, eles focam muito na acessibilidade física, a estrutura arquitetônica do lugar. Para fazer isso, o pessoal vai atrás de leis e normas. Só que leis e normas é uma parte de um planejamento que você deve fazer, né? Então, esse planejamento você tem que pensar. Bom, acho que eu vou precisar do pessoal aí para... Então, da acessibilidade... Opa, foi demais. Acessibilidade arquitetônica. Então, claro, a acessibilidade arquitetônica é muito importante. Então, a questão da rampa, da largura da porta e de muitas outras coisas mais. Só que esse daqui, por exemplo, é um exemplo de um hotel acessível lá em São Paulo, que ele foi até uma referência em acessibilidade, mas isso há anos atrás. Só que o pessoal fez o projeto e como se o projeto fosse alguma coisa que perdurasse a eternidade. Só que as coisas mudam, até as normas mudam, leis, e os hábitos das pessoas também, porque as pessoas vão meio que amadurecendo, né? Então, esse daqui é o banheiro desse hotel. Mas se vocês forem perceber, ali na pia você tem uma barra que fica em volta da pia. Naquela época, era a melhor solução, vamos dizer assim. Só que depois o pessoal foi percebendo que esse daí mais atrapalha do que ajuda, porque vira praticamente uma barreira, um cercado para você conseguir aproximar da pia. Então, hoje em dia, isso daí não é mais utilizado, né? As barras, até porque para um cadeirante assim, ele não precisa de barra, não na pia, certo? As barras são importantes para quem fica de pé, anda. Então, as barras são colocadas na parede ou na lateral, mas sem colocar esse em frente da pia. Então, o hotel, que era uma referência, hoje está cheio de falhas. O pessoal não se atualizou. É preciso se atualizar, né? Saber o que precisa, saber principalmente dos usuários. Para mim, a melhor norma, vamos dizer assim, é fazer uma pesquisa com os próprios usuários. Aliás, a Convenção da ONU, dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que já aconteceu há muito tempo, mas eles criaram um lema, que era uma coisa para fazer muito sentido, que diz: nada sobre nós sem nós. Imagina, eu querer fazer alguma coisa para mulheres grávidas. Eu sei lá, eu entendo de mulheres grávidas, eu nunca vou entender por experiência própria. Eu vou entender falando com mulheres grávidas e sabendo do que elas precisam. Então, qualquer coisa que você for fazer em relação à pessoa com deficiência, você tem que conversar com as pessoas com deficiência e saber o que elas querem, o que elas precisam e tudo mais. Agora, outra questão é a tecnologia assistiva. Então, tecnologia assistiva são
a cadeira de rodas, são equipamentos, né? O braille e o próprio cordão de girassol que o pessoal usa, né, para identificar deficiências invisíveis. Isso também é uma tecnologia assistiva. Aqui na foto eu estou num ônibus lá na Alemanha, né? Esse ônibus, por exemplo, ele tem poltronas removíveis. Então, você configura de acordo com a necessidade. Nessa viagem que eu estava fazendo, tinha 5 cadeirantes no ônibus. Se quisesse, dava para colocar 10 cadeirantes. Era só retirar mais as poltronas. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma dificuldade, porque os ônibus turísticos, quem sabe, aqueles que tem, só tem espaço para um. Então, mas como é que uma cadeira de rodas ou um sistema para me colocar ali dentro, mas e o resto? Eu não posso viajar com meus colegas, eu tenho um monte de colega cadeirante, então eu quero fazer uma viagem em grupo. Como é que eu vou fazer uma viagem em grupo? O pessoal ainda pensa muito no individual, né? Uma pessoa com deficiência, mas o turismo também são viagens, passeios em grupo também. Então está faltando essa acessibilidade coletiva, né? Que é um espaço para todos. Um cinema, ali não adianta ter só um espaço para uma cadeira de rodas. Tem que ter espaço para várias, né? O terceiro ponto é o atendimento inclusivo. Então, como você atender uma pessoa com deficiência, certo? Essa foto é lá em Bonito. Eu fui dar um treinamento para os guias ali e é um caso interessante, porque Bonito é um destino de natureza. Então, você não vai colocar elevador para descer o abismo de Anhumas ou colocar corrimão ali no meio do mato. Você tem que preservar a natureza. Mas então, como é que fica a acessibilidade? Como é que eu vou chegar até os lugares? Aí entra a questão dos guias. É capacitar os guias para eles saberem me levar para os lugares e às vezes achar algumas soluções. E aí, esse bote, como é que eu ia fazer um passeio no bote? Porque às vezes o pessoal senta na borda do bote, eu não tenho equilíbrio suficiente para me equilibrar sentado na beira do bote. No chão do bote ficaria muito espaço ali, então quem sabe na corredeira ali eu me jogar para um lado para o outro. Então a gente pensou, eu conversando com os guias, eles pegaram essa boia, a boia cross, né, que é tipo uma câmara de pneu de caminhão, algo parecido, colocou ali dentro e eu consegui ficar sentado em cima dele, né, e ainda consegui ajudar a remar. Então são adaptações que a gente consegue fazer para o atendimento. Um atendimento no hotel, por exemplo, para um cego, certo? Ou você pega o cego e leva ele até o quarto, você vai descrevendo, né, todo esse percurso para ele saber, ele conseguir se situar, onde que ele está, depois mostra onde é que é o banheiro, onde é que é o armário, orienta a sua camareira ali quando for limpar o quarto do cego, porque imagine, o cego deixou a camiseta dele em cima da cadeira, daí vem a camareira e com tanta gentileza pega e pendura no cabide ali. Falei, você deixou o cego perdido, né? Você tem que limpar, mas deixa a bagunça que o cego fez ali no quarto dele, deixa na bagunça dele, né? Senão, o que parece ser uma ajuda, na verdade, pode ser criar uma grande confusão. Por isso você precisa entender qual que as necessidades e o que você precisa fazer. Como é que numa simples conversa com o cego você já saberia disso, né? A informação acessível, ela também é uma das coisas que eu mais venho tentando batalhar em cima, porque existem muitos lugares e serviços acessíveis, só que muitos estão escondidos, certo? Então, tem hotéis, por exemplo, que tem
quartos, unidades habitacionais acessíveis, mas se você for entrar ali no site do hotel, não tem isso informado, então você não sabe que o hotel é acessível. Tem exposições, por exemplo, eu fui em uma exposição de uma amiga audiodescritora que fez um projeto para uma exposição, só que no mesmo esquema. No site dessa exposição não tinha essa informação. Então, e como é que o pessoal se planeja para passear e viajar? Muita gente vai na internet, no Google, e vai pesquisar as ofertas, né? E para muita gente a acessibilidade é muito importante ou é determinante. Se não tiver acessibilidade, ele não vai. Então, eu sou meio aventureiro, eu vou e enfrento as dificuldades. Mas tem gente que não sente segurança para isso, né? E não quer perder a viagem, não quer se arriscar, ir até o lugar e não encontrar acessibilidade. Então, eles ficam meio na dependência de ter uma boa informação. Aqui falando um pouco do que é inclusão, porque muita gente confunde, né? Tem um ditado, fala, diversidade é chamar para festa, inclusão é chamar para dançar. Então, você tem a exclusão, você tem que é não prestar atenção em nada, desconsiderar totalmente. A segregação, que é criar uma coisa exclusiva para a pessoa com deficiência. Então, vamos criar uma festa só para pessoas com deficiência. Não, né? Você está tirando ela do convívio social ali. Você tem que ter uma festa que todas as pessoas com deficiência possam ir, né? Tem a integração, vamos dizer, então, beleza, você criou uma festa onde as pessoas com deficiência podem ir. Só que você criou um cercadinho e elas vão ficar só naquele cercadinho. Também isso não é inclusão. Inclusão é a gente estar junto e poder fazer tudo com todo mundo. É claro que tem muitas coisas aí que podem criar alguma confusão, mas é que não dá para explicar tudo aqui. Tipo, então Paralimpíadas é uma segregação? Não, só que imagine, você me colocar para jogar basquete com pessoas que ficam de pé, eu não consigo alcançar a bola, né? Então, tem aí uma linha de divisão, o que é uma segregação, uma integração, do que é uma inclusão. Aqui tem um videozinho também, é uma propaganda, mas é uma coisa muito interessante. Pessoal, choices we make reveal the true nature of our character. Mas eles criaram uma coisa para que pudesse incluir a pessoa com deficiência e se divertiram da mesma forma, né? Então, às vezes a gente pode criar algumas formas em que a acessibilidade pode ser muito interessante. Tem, por exemplo, lá em Socorro, uma tirolesa. Eles criaram uma adaptação para que uma pessoa com deficiência conseguisse ir, para não utilizar aquele sistema de cordas. Criaram uma cadeirinha. E daí
qualquer tipo de pessoa com deficiência poderia ir. Mas não, um dia chegou uma pessoa que ela, por causa da deficiência dela, ela não conseguia ficar sentada. Ela até tinha um tipo de cadeira especial em que ela ficava deitada. E ela não pôde ir nessa tirolesa. Felizmente o Zé Fernandes, que é o proprietário ali, e presta bastante atenção nisso, ele falou, não, isso não pode ficar assim, né? Vamos criar um jeito. Aí ele pegou, pensou, elaborou e criou a tirolesa voadora, que você vai deitado de bruços. Então, isso virou uma atração para todo mundo. Virou uma possibilidade, né? Para pessoas como ela, que não podem ficar sentadas, ela poderia ir, ela foi convidada até e conseguiu ir na tirolesa, mas virou uma atração para todo mundo. Imagine você fazer tirolesa de bruços que nem um super-homem, assim. Oi? Finalizar. Já. Vou finalizar aqui. Então, eu, como falei, teria muita coisa para falar ali, mas vamos abrir espaço aqui né, para mais falas e depois para perguntas. Tá, ok? Depois, quem quiser, fale comigo, a gente troca mais ideias. Tá certo? Obrigado. Entrou agora. Oi, agora sim. Estão me ouvindo? Tá, então vamos. Desculpe te cortar, tá me ouvindo bem? Tá, desculpe te cortar porque nos deram 40 minutos, gente, então a gente tem que encaixar no tempo. O pessoal está pedindo disponibilizar, Ricardo, depois a palestra, os contatos, tá? Ao final a gente coloca e vocês tiram fotografia. Helena, dê suas contribuições. Helena é secretária do município, né, Helena? Não é isso? Isso. Com deficiência. É uma outra visão, que é muito mais a nossa visão institucional e a nossa responsabilidade com o papel do poder público nesse processo todo, né? Helena, vamos tentar falar em 10 minutos, 12 minutos, a gente já para perguntas. Rapidinho. Olá, gente, boa tarde. Vou botar aqui no primeiro. Eu vou falar fora do microfone, porque pode ter gente que precise. Olá, gente, boa tarde. Eu sou Helena, estou secretária municipal da pessoa com deficiência do município do Rio de Janeiro. E a minha história também é que me trouxe dentro da área da pessoa com deficiência. Eu tenho uma filha de jovem, adulta, com 35 anos, com síndrome de Down. E o nascimento dela me trouxe para esse universo, até então universo desconhecido, que eu acho que a grande maioria de todo mundo, a gente só entra nesse universo quando temos alguém na família, acontece alguma coisa, enfim. A gente começa a entender o tamanho desse mundo, a diversidade, as necessidades, né? E eu acho que o tema que a gente está aqui na feira de agência de viagens, turismo, e a gente tem dentro da secretaria, como a gente não sei quem estava aqui no painel anterior, a nossa secretaria trabalha em paralelo com várias outras secretarias do município e do estado, da seguinte forma, trazendo conhecimento da necessidade, como o Ricardo estava falando, das pessoas com deficiência para todos os outros setores. Ricardo, o que eu vou falar é um pouco do que você falou, focando na possibilidade de estratégia de negócio, como a acessibilidade como estratégia de negócio. Porque eu acho que a gente é sempre o café com leite, também como disseram antes na outro painel, a pessoa com deficiência fica sempre um pouquinho ali para o canto. E a gente precisa entender e enxergar a possibilidade desse nicho de mercado que existe, né? Hoje, depois desse último censo aí, nós somos 18,6 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Então, agentes de viagem, prestem atenção, é um nicho gigante de pessoas com deficiência que precisam dessas tirolesas, como ele está falando. Socorro abriu, inovou no turismo de aventura, criando esses espaços. Então, existe um nicho de mercado gigante, além todos esses outros, que a gente pode estar... tem que apontar para lá. Que a gente deve
deve prestar atenção. No mundo, gente, são 1 bilhão de pessoas com deficiência no mundo que tem 8 trilhões de dólares disponíveis para gastar no segmento cultura, lazer. A galera com deficiência não quer mais ficar comprando prótese, órtese, ela quer se divertir, quer ir ao cinema, quer gastar dinheiro com viagem. Então, no mundo, existem 8 trilhões de dólares disponível para ser gastos. E no Brasil, nesses 18,6 milhões de pessoas, 5 bi de dólares para serem gastos disponíveis. Então, eu acho que quem ainda não percebeu esse grupo como turismo de aventura acessível, pode começar a prestar atenção. E a gente também não está falando só da pessoa com deficiência, a gente tem o 60+, mobilidade reduzida. Acho que é 2030, o Brasil será o quinto país com maior número de idosos. Novamente, é um público enorme aí que a gente pode trabalhar. E o que esse público precisa? De acessibilidade. Aí a gente tem, Ricardo, a gente está falando quase que, né, a gente nem combinou, mas a gente precisa comunicar o tipo de acessibilidade. A primeira coisa que a gente pensa é exatamente o que ele falou, rampa, escada, elevador. Só que as pessoas com deficiência, idosos, mobilidade reduzida, precisam muito mais do que isso. Não que isso não seja importante, mas não é só isso. A gente precisa de acessibilidade comunicacional também. E acessibilidade comunicacional, eu vou passar aqui a fazer uma brincadeira com vocês, mas eu vou pular isso aqui. Acessibilidade comunicacional, quer dizer, a gente vai para um ponto turístico, uma pessoa cega chega lá em cima do Pão de Açúcar, do Corcovado, como é que ela vai ter a experiência daquela paisagem, se ela não consegue ver? Agora, uma das opções das várias tecnologias, um QR Code, mapa tátil, para que ela possa colocar o aparelho dela ali, receber uma informação em áudio, descrevendo aquela imagem toda que eu passei ali para vocês, descrevendo. Então, ela pode ter a experiência dela da melhor forma possível, do formato que ela consiga receber. E para uma pessoa que seja surda, ela pode receber isso em vídeo, com audiodescrição, com linguagem de sinais. Olha, parabéns a vocês, esse trabalho de vocês é importantíssimo. Esqueci de me descrever. É uma outra técnica que a gente que trabalha na área da pessoa com deficiência, a gente fica mais ansioso por causa do tempo, a gente sempre deve se autodescrever, porque tem alguma pessoa que não possa nos ver. Então, eu sou uma mulher de 60+, pele clara, cabelos castanhos claros na altura dos ombros, estou vestindo um conjunto azul marinho e, obrigada novamente, desculpa por ter esquecido. Então, a acessibilidade comunicacional, isso é uma das formas, a gente não pode esquecer isso para a rede hoteleira, todos os serviços que vocês, né, como agentes, vocês utilizam. Uma coisa que a gente está fazendo aqui no Rio de Janeiro, junto com o Táxi Rio, eu estou falando, a nossa secretaria, a gente tem buscado muito fazer uma transversalidade com todas as outras áreas. Táxi Rio, a gente fez essas pranchas de comunicação com pictogramas, que isso facilita muito em questão de diferença de línguas, uma comunicação rápida. Então, a gente está fazendo esse trabalho com os taxistas aqui do Rio de Janeiro. Isso também serve para a rede hoteleira. Eu vou passar uma prancha aqui, que é só para a gente lembrar da importância desse tipo de material. Ah, está ali no táxi. Não. Esse tipo de trabalho foi feito junto com as secretarias de Estado de Saúde do município. Pranchas, na época da Covid, salvou muita gente e agilizou muito os atendimentos, porque as pessoas usavam a traqueostomia e elas não tinham como falar, tinha que ter papel para escrever. Muita gente não sabe escrever, naquela confusão, as pranchas ajudaram muito. Então, foi um trabalho coletivo dos governos, municipal, estadual e, inclusive, indo para o governo federal. E a outra parte de acessibilidade, então, arquitetônica, as rampas, tudo, comunicacional, as diversas formas de, tanto as pessoas cegas e as surdas, como elas recebem essas informações turísticas, e a atitudinal, que novamente é todo aquele processo de capacitação de guias de turismo, o pessoal que ajudou o Ricardo a entrar no barco, acomodar,
Enfim, a gente tem que trabalhar de ponta a ponta. É um planejamento de começar, essa pessoa sai da sua residência, qual for o meio de transporte que ela vai utilizar, como ela chega até lá, quando ela chegou, navio, carro, avião, trem, o que for, como é que ela sai dali para o seu hotel, para o seu destino, como é que ela frequenta o restaurante, quais são os locais que são acessíveis. Então, a comunicação, além de ser só para eles, né, mas a gente comunicar isso entre as agências, nas Rio Tour aqui da vida, nas Setur, as agências precisam se comunicar para descobrir ou formalizar onde estão esses pontos turísticos, para informar as pessoas, porque é a hora que a gente não sabe quando a gente começa. E vamos voltar para o nosso tema aqui, estratégia de negócio. Brotas, né, e Socorro, como o Ricardo falou, são duas cidades do interior de São Paulo que usam turismo de aventura. Brotas, há muito tempo faz isso, é um turismo de aventura radical, a galera vai em peso para aquilo dali. E Socorro, eu não sei se a família foi, alguém ficou de fora, aconteceu, tem um caso na cidade específico que levou a cidade de Socorro a pensar em atingir o tal público aí que está paradinho, que ninguém presta atenção. E Socorro hoje ultrapassou muito Brotas. Brotas continua com seu turismo de aventura radical não acessível. Beleza, tem o público dele. Agora, Socorro tem o turismo acessível deles de aventura, só que atingindo as famílias, as pessoas com mobilidade reduzida, idoso. E hoje, em números, o que acontece é isso. Olha os números de Brotas, 4,6, olha o número de Socorro, 22 milhões de likes e conhecimento. Então, gente, basicamente é isso. Eu acho que o trabalho que a gente faz, a gente inicia como mãe num trabalho desse. Leonor, você ainda com filha ainda minha pequena, é esse o teu trabalho, tá? Então eu estou falando isso, você como agente, pensa nisso, tá? Porque eu acho que além de ser um nicho de mercado, é recurso, traz toda essa movimentação para a nossa cidade, mas é um público que merece estar incluído em cada uma dessas atividades, tá bom? E o nosso Rio continua lindo e obrigada por vocês estarem aqui participando nessa belíssima feira. Obrigada. Oi? 15 minutos. Maravilha. Helena, obrigado pelas contribuições. Tem seu contato aqui ou só... O meu tá da prefeitura, depois a gente troca então aqui. Tá? Eu sou aqui do Rio de Janeiro, volta lá tá? para o pessoal... Ah, tá, ok. Faz um favor para mim, coloca a apresentação do Ricardo, aonde tem o e-mail dele para as pessoas tirarem fotos. O último slide da minha apresentação tem os contatos. Tem os contatos, maravilha. Pessoal, o assunto é tão maravilhoso de discutir, né? Poderíamos ficar aqui uma tarde, 2 tardes. Quem tem na família, ou amigo, ou convívio diário com pessoa com algum tipo de deficiência, levanta a mão aí. A maioria. Deixa eu contar nós temos 15 minutos, deixa eu contar a história rápida para vocês. A minha irmã caiu na piscina da minha casa com 1 ano e meio de idade. Meu pai morreu muito novo e a minha irmã ficou tetraplégica. Ela veio a falecer com 15 anos. Então eu fui criado num meio especial. E sofria demais, Helena, porque eu era uma criança também. Eu estou com 45 anos, hoje ela faria 40, ela morreu em 99. E eu sofria demais, eu não tinha maturidade. Eu entrava no elevador para levar no dentista, as pessoas saíam. Isso aconteceu a minha vida inteira. Hoje não, a cabeça muda, porque nós falamos de pautas muito importantes, mas a pauta principal disso está onde? No nosso coração e na nossa mente, né? A gente não respeita, não adianta ter a arquitetura, ter isso, ter assado, se no meu dia a dia, dentro da minha família, eu não consigo enxergar, como o Ricardo falou, esse convívio, essa conexão espontânea de pessoas consideradas com deficiência e sem deficiência. Em alguns momentos eu me perguntava, quem é que tem a deficiência na história aí? Não é o Ricardo que tem deficiência, não. Ele tem alguma dificuldade para algumas coisas, mas a nossa deficiência está aqui. E aí eu fui, e a minha esposa não podia ter filho, eu falava, vamos adotar um menino, né? Eu não sei, alguém tem filho adotivo ou alguém adotivo na família, você preenche uma ficha escolhendo a cor do olho, a cor da pele, etc, etc. É um absurdo, mas no nosso país é assim funciona. E eu optei por tudo que eu passei de adotar um filho especial.
O pessoal na época, dentro da minha família, falava, você é louco, cara. Você vai adotar, adoção já é difícil, você ainda vai botar um especial. E eu adotei um filho especial. A mulher me ligou, vem ver um menino aqui, se você quer adotar. Eu falei para minha esposa, eu não vou ver menino, eu vou lá buscá-lo, né? Infelizmente, ele veio a falecer com 6 meses, ele deu algumas convulsões e tal. E hoje, eu vou adotar de novo, mas agora eu adoro bicho, agora eu adoto só bicho especial. Eu tenho mais de 50 animais, eu tenho animal cego, sem pata, animal manco, animal de tudo quanto é tipo de deficiência. Eu afirmo para vocês, gente, como ser humano, apesar de eu ser secretário de Estado de Turismo, Helene Ricardo, e estar liderando um movimento grande nacional, nós estávamos com o ministro aqui, eu diria que ter pessoas consideradas com deficiência do nosso lado é a maior realização que um ser humano pode ter. Eu tenho uma gatinha que chama Berenice, ela é cega dos 2 olhos, é impressionante todos os dias o que aquele bichinho desse tamanhozinho me ensina, sem saber que eu existo direito e sem se comunicar, né, considerado irracional. Então vai muito além a pauta, se permitam ter contatos, se permita conversar, se permita chegar em pessoas que têm como um cadeirante, conversar, entender as situações. Eu tenho deficiência, pessoas com deficiência na minha secretaria, eu fiz uma trilha de longo curso em Goiás, chama Cora Coralina, de 300 quilômetros. Eu fiz 2 trechos com elas, dá quase 40 quilômetros. Foi a melhor experiência da minha vida, ouvi-lo e ser o guia dele, né? Até eu cobrei da Magda aqui devia ter experiências com muleta, com cadeira para vocês, para nós sentirmos o que essas pessoas passam. Fica a sugestão de tapar os olhos, pegar a muleta e ter experiência no dia a dia. Ao final vocês iam relatar coisas maravilhosas, mas fica todos esses elementos das apresentações e um pouquinho da minha contribuição para vocês levarem um pouquinho isso para casa, levar para os seus negócios e tornar a gente um pouquinho melhor a cada dia. Vamos abrir para perguntas, a gente deve ter 10 minutos, 8 minutos, 10 minutinhos. A gente vai esgotar as perguntas durante os 10 minutos. Obrigado. É muito mais uma observação do que uma pergunta. Tá? Eu acho que hoje a gente está vivendo esse momento, né, da pauta ESG, Pacto Global. A gente ter, dentro de um evento de turismo como esse, palestras que trazem as pessoas com deficiência, né, é muito importante. Eu sou do estado do Ceará, sou mãe de uma criança com autismo. Com 2 dias que eu soube que ele tinha autismo, eu fundei uma associação e levei muitos cursos lá para o Ceará. A gente conseguiu credenciar plano, porque ou ia para a fila do SUS, que era 2 anos, ou pagava 14 mil de tratamento particular. E a gente vai conhecendo muita gente, vai vendo que não é pouco o movimento, né? E conheci uma pessoa, que é uma política, que é deputada estadual, e hoje estou com ela no gabinete. Ela é presidente da Comissão de Turismo do estado do Ceará. Temos colocado políticas públicas para dentro. Ela criou agora um selo inclusivo para o turismo, porque a gente sabe que através da premiação é melhor do que uma lei dura, porque a lei dura pode as pessoas fingirem que tem um cardápio de braille, por exemplo, dentro do restaurante, que na verdade nem cardápio é, né? Então a gente criou esse selo para que as empresas comecem a fazer a acessibilidade. E a gente sabe que não é fácil, porque até profissional falta para contratar, falta arquiteto, né? Faltam consultores, mas é um trabalho de formiguinha que a gente tem que começar, tem que fazer e estar presente, né? Então é isso, é muito mais uma observação. Eu fico muito feliz de estar aqui e ver esse movimento acontecendo na capital do turismo do Brasil, Rio de Janeiro, né? Olha, é muito legal essa observação. Eu acho que o Ceará, como qualquer outro estado, deve acelerar isso. Os cardápios com QR Code também já resolve, né? Com todo o texto adaptado. É o que a gente está fazendo aqui no município do Rio, junto com a Secretaria aqui de Turismo. Agora, uma coisa, porque a gente veio para uma pauta de turismo acessível, né? Então, a nossa fala aqui está voltada para isso, porque era o tema. Mas você lembrou bem, existe toda uma estratégia de diversidade e inclusão que é muito maior do que tudo que a gente está fazendo aqui. Sem isso, nada disso do que a gente está falando entra e fica. A sociedade, minha filha tem 35 para 36 anos, na época que ela nasceu não existia ainda uma internet dessa que a gente tem aí, estava começando. Então você imagina, em 36 anos, a coisa deu uma virada em que a gente está se ouvindo por aqui. Olha quanta parece aqui, a tecnologia a serviço
de toda uma sociedade. Mas a informação é o que leva, o que faz a diferença. Quando a minha filha nasceu, existia um livro só, chamado O Mongolismo. Olha o nome do negócio. Era ler uma página e chorar na outra. Era horrível. Pela falta de informação, você cria um monstro que é onde você, se você não tiver estrutura, se você não falar assim, eu acredito em outra coisa, eu acredito naquele ser ali pequenininho, você emburaca você destrói famílias nesse sentido. Então você tem que ter informação correta para que você possa fazer uma diferença. E foi isso uma das coisas que me trouxe para dentro da área da pessoa com deficiência, que a gente às vezes consegue algum tipo de informação, era dividir essa informação para que as pessoas não caíssem em cima daqueles livros. Então a gente criou campanhas de televisão, Ser Diferente é Normal, invadimos a sociedade com informação para que ela pudesse ser alterada. Então a gente tem que ter essa abrangência da diversidade. Não sei se o Ricardo quer falar. Só queria dizer que eu quero conversar com você, porque acho sensacional fazer troca de experiências, ideias. Tenho muito a ensinar, mas eu tenho a aprender também. E às vezes surgem conexões, por isso que eu gosto de eventos presenciais assim, onde a gente possa ter essa interação, essa troca, né? E juntos, né, a gente chega mais longe. Fabrício, Ricardo e a querida Helena, é muito mais um agradecimento por esse pouco tempo, porque com certeza teríamos que falar muito. Sou mãe realmente de uma menina especial, de 19 anos, e o Ser Diferente é Normal, que faz parte de muitos movimentos que a Helena capitaneou, foram muito inspiradores para mim. A minha tem 19, ou seja, é menor, mas eu tenho uma agência de viagens há 33 anos e eu estou realmente impactada com esse público de 18 milhões de pessoas no Brasil, né? Não estou nem falando de mundo, que verdadeiramente tem todo o direito de serem olhados, cuidados, e a gente realmente construir algo para... Eu acho que muito, muito avançou, temos muito ainda a avançar. Como mãe especial eu falo isso, mas esse turismo mexeu comigo também. Eu estou bem, bem animada, e o que eu puder fazer, eu quero movimentar e fazer, porque eu acho que é isso que é importante. Obrigada. Obrigada, Leonor. Bom, então eu vou mexer um pouquinho mais, porque esse número é de quanto? 18 milhões, isso daqui é uma estatística brasileira, né? Acabou de sair agora, deve ter um mês no máximo. Certo, só que o mundo existem muito mais. Existe uma pesquisa da OMS, diz que existe 1 bilhão de pessoas com deficiência. É claro que dentro desse o número de pessoas que viajam é menor, mas ainda é muito grande. O pessoal lá na Europa que trabalha o turismo acessível com muito mais qualidade, eles faturam bilhões de dólares, euros. Então, por que o pessoal não vem para cá, para o Brasil? Porque depois que eles começam a pesquisar o Brasil maravilhoso, eles veem que não tem acessibilidade. E daí desistem porque tem outros lugares melhores para ir em termos de acessibilidade. Então, se a gente tivesse um turismo acessível aqui no Brasil, exatamente, muito estrangeiro, porque o pessoal paga pela qualidade e estão acostumados a viajar. Só falta abrir a porta para eles. É verdade. Pessoal, mais 2 perguntinhas, porque realmente nós estamos esgotados. Por gentileza, seja objetivo, e ainda termina com a colega lá, por favor. Bom, gente, boa tarde. Queria agradecer a BAV por esse momento, que é o que eu mais sinto falta, né? Falar de turismo inclusivo, né? E graças a Deus a gente teve aí a oportunidade de estar aqui participando. Queria agradecer os palestrantes também, Ricardo, meu amigo. Bom, gente, eu sou agente de viagem, tenho uma agência de turismo acessível, sou autista, sou guia de turismo, né? Então, aproveitar o gancho do Ricardo, essa dificuldade de poder receber as pessoas com deficiência aqui, tanto em hotel quanto experiência, enfim, em todos os lugares, né? Mas o que eu mais sinto falta também, não só o efetivo, mas também nas próprias palestras, é a falta de capacitação dos profissionais, né?
nem todo guia de turismo, vou falar como guia de turismo agora, sabe atender um cadeirante, né? Sabe, enfim, um surdo, não tem libras, enfim. Né? A gente também passa por essa falta de capacitação. Não necessariamente a pessoa precisa ter libras ou não, mas a questão atitudinal é importante, a gente nem isso consegue ver. Falo aqui do Rio de Janeiro porque eu sou daqui. Né? Então eu tenho muita dificuldade de poder vender pacote, atender, essa coisa toda. A pessoa com deficiência não vê o Brasil, não vê o Rio de Janeiro como um destino de turismo acessível. Né? E a questão da capacitação para os guias, né? Para os guias de turismo. E também a falta, não só da capacitação, mas disso aqui. Né? Por exemplo, não se fala de autismo. Não se fala de autismo. Eu vejo toda palestra, não estou excluindo, claro que não, mas é importante a gente falar de todos, mas eu não escuto falar do autismo, não vejo... agora eu estou vendo no Cristo Redentor que eles vão ter um projeto, mas ainda falar um pouco mais sobre esse tipo de deficiência também, né? É importante. Então é isso aí. Deixa eu dar uma contribuição. Mas os projetos que vocês têm aí, né? É isso, é isso. Obrigado. Leva lá para a colega, eu queria dar uma contribuição para você. Qual o seu nome? Patrícia. Fica um compromisso meu aqui, eu lidero todos os secretários de turismo do Brasil. Estava com o ministro agora há pouco. Essa pauta é fundamental. O grande problema do turismo brasileiro hoje chama-se mão de obra qualificada. E aí quando você segmenta, e aí é uma tragédia, porque realmente não existe. Então fica o meu compromisso de levar isso direto ao ministro, levar todos os secretários, Sistema S, de criar programas. E uma voz uníssona, pessoal. E infelizmente, eu sou empresário também. Dono de hotel, dono de restaurante não quer ter custo para gastar com essas pautas, não. Tá? Isso é bobagem, tem que falar mesmo. É custo, meu irmão, antes de falar de você ganhar dinheiro, tem que falar das pessoas. Então tem que ter esses movimentos sempre fortes, unidos e nunca se abater, porque senão a gente não consegue evoluir nas políticas públicas. Tá? Depois eu vou te dar meu telefone a respeito. Deixa ela na fila lá, se deixar a gente vai falando aqui. Já me puxou minha orelha lá, por gentileza. Boa tarde, o meu nome é Elizabeth e a minha colocação vai de encontro à da colega também. Eu sou mãe, né, de uma menina, fui mãe de uma menina com síndrome de Down, mas que veio a falecer, infelizmente, com 2 meses. E sou tia de um menino de 7 anos que é autista. E eu, enquanto profissional do turismo, né, guia de turismo e também agente de viagens, o meu foco, assim, o perfil do meu público são pessoas idosas, com mobilidade reduzida e também, assim, PCD. E eu, enquanto profissional, estou buscando me especializar, mas eu, sinceramente, encontro dificuldade para achar cursos específicos, uma capacitação. Então, eu já consegui fazer 2 virtuais, mas eu sinto necessidade de mais informação nesse sentido e também de atrativos turísticos, hotéis, que tenham realmente essa acessibilidade. Então, essa informação precisa chegar para a gente, precisa ser compilada, a gente precisa ter várias fontes para que a gente não fique assim perdido em busca de fazer um bom trabalho para todos os nossos clientes que têm essas necessidades especiais. Obrigada. Para quem quiser, eu tenho cursos online ali, negócio sobre acessibilidade e inclusão geral, mas às vezes nos destinos o negócio é fazer um treinamento presencial bem melhor. Se o destino, dependendo, um destino ou um grupo de pessoas, empresas, se juntarem, o custo fica muito baixo e conseguem levar aí meu treinamento, capacitação para onde quiser, né? Alô? 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 Pessoal, eu sou a Priscila, sou gerente institucional da BAV. Estou muito feliz de ter concluído essa capacitação. Estou coordenando todas as arenas. Obrigada, Fabrício, Helena, Ricardo. Acho que a pauta é extremamente relevante. Vou deixar aqui as últimas considerações dos 3 para a gente encerrar, em consideração aos próximos palestrantes que estão chegando e esse pessoal que está na fila. Mas meu muito obrigado em nome da BAV Nacional. Vou ser breve em respeito às pessoas. Pessoal, fico à disposição de vocês.
Meu papel da Helena tem um perfil em relação ao poder público, mas a gente tem toda essa condição de ajudá-los em Brasília, ajudar nos estados. Depois eu vou dar um jeito do meu e-mail, meu Instagram chegar em vocês aí. E a minha dica é o seguinte: nunca desistam dessa pauta, nunca deixem de levantar essa bandeira, tenham firmeza no coração, no propósito. Não que seja uma disputa, mas infelizmente o Brasil ainda tem um longo caminhar em todos os aspectos que nós discutimos aqui. E é isso, é um beijo no coração de vocês. Viva o ser humano acima de tudo. Obrigada, gente, pela paciência de você ouvirem a gente. Você que eu esqueci o seu nome, olha só, a gente tem que aprender. Isso pode ser mais uma oportunidade de negócio, trazer para as associações aqui, ó, ou outras associações, a necessidade dessa capacitação real dessas pessoas, tá bom? Muito obrigado para vocês, eu também me coloco à disposição e disponibilizo o meu contato. Eu fico muito feliz de ter faltado espaço aqui de gente querer falar, né? Amptur, que aconteceu semana passada, a gente teve um grupo de trabalho, foram mais ou menos 10, 12 trabalhos apresentados sobre o turismo relacionado à pessoa com deficiência. Então é muito bom ver essa temática crescendo e tomando corpo. Então eu peço, por favor, quem quiser saber mais, quem quiser fazer algum projeto, alguma coisa, venha falar comigo para a gente trocar mais ideias. É isso aí. Obrigado.